Hey. Isaías 53, versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Queridos, ontem eu e a pastora Francine estávamos indo num lago, numa missão, e passamos na frente de um sítio que tinha muitas ovelhas lá. E a minha esposa falou assim para mim, ela disse assim: o certo seria todos os pastores, cada pastor ter uma ovelha para cuidar dela, para saber como é cuidar de uma ovelha. E eu venho do interior, né? Fui criado numa fazenda no interior do Paraná e cuidei, entre todas as outras coisas, cavalo, gado, cuidei também de ovelhas. Porque a gente é criança, né, no interior, na fazenda, e trabalhos assim sobra para as crianças. Então eu e meu irmão cuidava de ovelhas, né? E bastante tempo nós cuidamos de ovelhas. E certa época do ano, nós recolhíamos todas as ovelhas que estavam no pasto, recolhíamos no curral, a gente chama de mangueiro, né? E lá nós escolhíamos uma, na verdade meu pai, meus tios, escolhiam uma ovelha, laçávamos ela, separávamos elas e soltava as outras. E desde aquele momento que aquela ovelhinha estava presa, separada, ela começava a chorar, mas não berrar. A gente via lágrimas dos olhos dela caindo. Parece que ela sabia o destino dela. Era sempre véspera de festas. Então elas eram presas. Meus tios escolhiam um lugar bem limpo, debaixo de uma árvore, onde poderia levantar ela para cima. E quando chegava a hora, eles lavavam, limpavam ela e cortavam o pescoço dela para ela sangrar, porque eles não queriam estragar o couro da ovelha. E eu nunca vi, de todos aqueles anos que nós trabalhamos, uma ovelha berrar. Elas choravam, mas não berravam. E eu sei o que é cuidar de ovelhas. E a palavra do Senhor aqui, ela diz assim, olha: e ele foi oprimido e foi humilhado, mas ele não abriu a sua boca. E como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso aqui veio fazer muito sentido para mim quando eu li Isaías. Muito sentido. E entender tudo que o mestre passou, tudo que ele sofreu. Ele foi ferido pelos meus e pelos seus pecados. Ele foi feito maldito. Ele se fez maldição. Jesus se fez maldição na cruz, para que nós fôssemos bênçãos no seu reino. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele tomou os nossos pecados para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados. E pudéssemos, num dia como hoje, estarmos aqui em volta dessa mesa. E todos vocês estão e são convidados a participar dessa mesa. A mesa do perdão, a mesa da gratidão, a mesa do arrependimento, a mesa da reconstituição, a mesa da restauração, a mesa do reinício, do recomeço. Essa é a mesa. Então, Paulo diz lá em 1 Coríntios,
capítulo 11, acho que é 11. Examine-se o homem a si mesmo e depois participe. Ele não diz assim, ó, aquele que tiver assim, assim, não participe. Não. Ele diz, examine-se o homem a si mesmo e depois participe. Porque muitas vezes nós aprendemos que se nós estivermos em pecados, nós não podemos participar da ceia do Senhor. Mas a palavra de Deus é bem clara. Ela diz assim, tenha um tempo aí com o Senhor Jesus. Se arrependa. Se arrependa porque você precisa participar dessa aliança. Esse memorial aqui, olha, foi uma das duas ordenanças de Jesus para a sua igreja. O batismo e a mesa da ceia. E você é convidado a participar deste memorial. A Bíblia diz, fazei isso em memória de mim. Todo aquele que come, todo aquele que bebe, anuncia a minha morte até que eu volte. Então, você é a igreja de Jesus, amém? Eu ouvi 3 améns. Você é a igreja de Jesus, amém? Amém. Isso. Então a sua obrigação, isso aí, Daniel, a sua obrigação é participar desse memorial, porque participando você vai estar anunciando a morte, até a morte de Cristo, a ressurreição, até que Ele volte buscar a sua igreja para morar com Ele, para estar com Ele por toda a eternidade.